Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para verificar o desenvolvimento da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Pádua, ele que é gerente técnico do Sistema FamaSul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, José, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia a todos aí do Notícias Agrícolas, é um prazer estar falando com vocês e com o público em geral. José, ontem a FamaSul liberou o seu último relatório, acompanhando o desenvolvimento dessa safra, e aí chama a atenção a diminuição na área cultivada com milho no estado, até menos do que a estimativa inicial e menos do que a safra anterior. A que se deve essa redução na área cultivada com milho aí no Mato Grosso do Sul? Olha, o principal motivo foi o atraso no plantio, Esse ano, por conta do atraso da soja, ocasionado lá em 2019, o atraso das chuvas no final de 2019, fez com que a janela do milho fosse empurrada para frente. E isso acontecendo, acaba que você tem uma janela menor. Então, muitas pessoas deixaram de plantar milho, na segunda safra, por uma questão de risco climático. Então, basicamente, foi esse o grande fator da redução de área. E aí, esse produtor que deixou de plantar o milho nessa segunda safra, qual foi a estratégia, o direcionamento dele nesse momento? Olha, dependendo da região aqui do estado, você tem algumas opções. Alguns foram para a pastagem, usando a braquiária aí, rosiziense e outras braquiárias, só para fazer a cobertura do solo. Outros partiram para o milheto, para o sorgo e, em alguns casos, também o trigo. Mas, basicamente, é a cobertura aí com pastagem mesmo. E aí, José, como é que foi o desenvolvimento dessa área de milho até o momento? O regime de chuvas, as condições climáticas, como que se desenvolveu essa safra até aqui? Olha, aqueles que conseguiram plantar dentro da janela, no período apropriado, bem se desenvolveram de forma razoavelmente bem. Nós tivemos um período de estiagem aí nesses últimos dias aí, no final de abril, começo de maio, mas tivemos novas chuvas, então isso deu um fôlego aí para a safra. Então, nós temos aí uma expectativa de uma produtividade ao redor das 70 sacas por hectare. Bem inferior ao ano passado, que foi ao redor de 90 sacas, mas é um valor mais dentro da realidade do milho segunda safra aqui do Mato Grosso do Sul, porque ano passado essa produtividade de 90 foi, vamos dizer assim, fora da curva, foi muito boa, Então, ao redor dos 70 sacas por hectare é algo bastante razoável. E aí, que tipo de pressão de pragas e doenças o produtor sul-mato-grossense tem enfrentado até aqui nessa safra, José? Olha, o levantamento ele faz uma pesquisa a campo de diversas pragas e problemas que vêm acontecendo. No momento, não se tem nenhum relato específico e pontual que nos chame a atenção ou que traga alguma preocupação. Então, nesse sentido, as coisas seguem de forma, vamos dizer assim, controlada. E quando é que os trabalhos de colheita devem começar no estado e eles vão se estender até que data? Olha, na verdade, alguns lugares que se conseguiu plantar aí dentro de uma janela normal, já tem começado em algumas partes a colheita, mas ela deve se estender aí por todo o mês de junho e provavelmente também pelo mês de julho, Então, ela está no seu início. Nós vamos ter algum volume aí considerável já para a segunda quinzena desse mês de junho agora, para poder falar como que tem sido a evolução e a produtividade dessas áreas que já colheram. E aí, José, olhando para o mercado, como é que está a porcentagem de vendas dessa safra? O produtor do estado conseguiu antecipar bastante vendas até aqui? Olha, o número que nós temos aqui do Mato Grosso do Sul é de 40% da safra comercializada. É um número superior ao mesmo período do ano passado.
que foi ao redor de 30%, né? Então, nós observamos que o fato do milho esse ano estar quase R$ 20 aí mais caro que o mesmo período do ano passado, fez com que os produtores já se antecipassem para garantir esse melhor preço, e também o fato de se ter um certo risco aí climático pela janela, a janela está um pouco apertada esse ano, o pessoal tem procurado garantir aí uma comercialização para não ficar no risco do mercado. Mas, naturalmente, com a colheita, esse processo ele vai se aquecer, com certeza, né? Então, é algo que vai aí aumentar nos próximos meses. E aí, José, você falou, né, desse preço cerca de R$ 20 maior do que o mesmo período do ano passado. O que a gente pode apontar de preços médios, um preço bastante remunerador para o produtor nessa safra? Não, com certeza. Assim, muita gente deixou de plantar ou vai colher menos do que o ano passado, porém o valor pela saca ele está superior. Então, pode ser que haja aí um equilíbrio, né? Você diminui volume, produtividade, mas o preço um pouco melhor, ele acaba balanceando aí esse equilíbrio. Então, é um fator positivo. Do outro lado, né, a indústria da proteína animal, né, tanto bovina, suína e de aves, vai acabar tendo um milho esse ano mais caro do que o ano passado, né? Então também afeta de outra forma o outro elo da cadeia. E aí, José, como é que nesse momento o produtor aí do estado já pensa na próxima safra verão 2021, ele já realizando seus planejamentos, a sua busca por insumos? Com certeza, né? Já a colheita da soja já aconteceu já há um bom tempo, então o pessoal já desde lá já tem planejado aí o preparo das novas áreas, assim como os contratos aí de insumos. A gente está num momento delicado em relação ao dólar, né? O dólar está se valorizou muito nesses últimos 60 dias, então o planejamento aí da próxima safra vai ser primordial, né? Porque está um mercado bastante volátil em relação ao dólar e muitos dos insumos são tabelados em dólar, então é um momento de muito planejamento, mas com certeza nós vamos ter aí um incremento, né? Também na área de soja da safra 2021, ainda não temos esse número bem medido, mas com certeza pelos comentários, pelos mapeamentos que a gente tem feito a campo, vamos ter um crescimento aí para o ano que vem também. José, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário para a segunda safra de milho aí no estado. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, não, o recado é seguir atento aí aos levantamentos. Eu acredito que o boletim que a FamaSul e a ProSoja gera aqui no Mato Grosso do Sul é bastante importante para o produtor e para todos aqueles envolvidos na cadeia. Então, o meu recado é que sigam lá as nossas publicações, que são semanais. Eu acredito que vai possibilitar uma tomada de decisão mais assertiva nesse momento, ainda mais nesse momento tão volátil, né, tão conturbado. Então, esse é o meu recado. E obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço. Zé, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Bom dia. O José Pádua, ele que é gerente técnico do Sistema FamaSul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho lá no estado do Mato Grosso do Sul. Segundo o José, a área cultivada com milho nessa safra ficou menor do que a estimada inicialmente e bastante menor do que a registrada na última safra. Isso em função da dificuldade de plantio, a diminuição da janela ideal de plantio depois do atraso da safra de soja. Isso levou muita gente a deixar de plantar o milho e ir para áreas de cobertura, com braquiária ou milheto, também alguma coisa de aveia e trigo lá no estado do Mato Grosso do Sul. O José também destacando que o clima aconteceu
com algumas dificuldades com estiagem, principalmente ali na virada de abril para maio, e com isso a expectativa de produtividade ficou menor do que a registrada na safra passada. A safra passada, a produtividade média do milho no estado ficou em torno de 90 sacas por hectare, para esse ano estimativa de 70 sacas por hectare, mas um número dentro da média histórica, dentro do que é normal para o estado. José destacando que esse número de 90 do ano passado é que foi o ponto fora da curva, uma safra muito boa lá de milho no ano passado no Mato Grosso do Sul. José também destacando 40% dessa produção já negociada, com produtores aproveitando os bons preços, preço do milho em média R$20 mais caro do que o mesmo período do ano passado, o que ajudou esse estímulo e alavancou as vendas, cerca aí de 10 pontos percentuais mais vendido milho em maio de 2020 do que foi em maio de 2019. Por fim, a expectativa de colheita já começando no estado em alguns pontos deve ganhar força na segunda quinzena de junho, se estendendo até julho, e aí sim a gente pode ter um desenho final do tamanho dessa produção de milho lá no Mato Grosso do Sul. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.